Hoje eu vou te revelar o verdadeiro antídoto de homens nocivos. Eu ouvi recentemente de uma psicóloga a seguinte frase: ao impor limites, você descobre se é amado ou apenas útil. É, gente, dói ouvir essa frase, mas é a pura realidade. E eu vou te explicar por quê. Quando a gente. É muito natural da mulher, não tô falando que todas, tá? Mas é muito natural que quando a mulher conhece uma pessoa, né, que pode vir a ser um namoro sério, ela começa a querer se encaixar no que na cabeça dela ela acha que o outro quer. Já começou por aí. Quando ela começa, aí ela começa a se tentar se encaixar, ela deixa de ser quem ela é e ela começa a querer se encaixar numa imagem que ela acha que o outro quer, sabe aquela coisa? E aí simplesmente ela para de se posicionar, ela para de falar quais são as vontades dela, ela para de falar quais são os valores, do tipo isso eu aceito, isso eu não aceito. E aí simplesmente quando ela se olha no espelho, ela tá totalmente perdida, ela já não sabe mais quem ela é. Então, e aí quando a mulher começa a ter esse tipo de posicionamento, e assim, gente, eu não tô falando que só mulher tem, tá? Mas o meu foco aqui é esse. Quando a mulher começa a ter esse tipo de comportamento, a energia dela muda e ela passa a atrair homens nocivos. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre o Cauã, né? E ele se mostrou, no vídeo eu falo, um homem nocivo. E aí todas as companheiras começaram a falar que elas deixaram de ser elas mesmas e elas passaram a virar um personagem, mas elas não gostavam daquele personagem. Por quê? Porque não era elas. Elas não estavam sendo autênticas. Eu vou deixar esse vídeo aqui no final para você ir lá e assistir, que você vai conseguir entender melhor o que eu tô falando. E aí simplesmente quando você percebe, você se perdeu, literalmente. Então, o verdadeiro antídoto é o quê? Se posicione. Se posicione, porque narcisistas, homens tóxicos, abusivos, eles vão fugir de mulher que tem vontades, que tem opiniões e que se posicionam. Não é sair gritando, mas é se posicionar de forma fria, mas calma, mas assertiva. Se posicione. Se você não gostar de determinada coisa, diga: "Não gostei". "Ah, Sophie, mas e se ele for embora?". Se ele for embora é um livramento, agradeça. Graças a Deus que ele foi embora. Graças a Deus, porque de repente podia ser muito pior. E ele já se mostrou quem era indo embora. Então, o verdadeiro antídoto de homens narcisistas, abusivos, tóxicos, homens nocivos, é o seu posicionamento diante deles. Não é para você roubar. Porque muita gente confunde, né? Eu falo: "Ai, se posiciona", a mulher vai lá e chama pra sair. Não é isso que eu tô falando, não é roubar o papel do homem, não é isso, tá? Eu confio que vocês, que são meus seguidores, vão conseguir entender melhor o que eu tô falando. Quando eu falo se posicione, é não aceite desrespeito. Não aceite que o homem te trate de qualquer jeito. Não aceite. Porque os homens nocivos, eles procuram parceiras pelo puro interesse, porque elas de alguma forma são úteis. Por isso essa frase, quando você se posiciona, você vai descobrir se você realmente é amado ou se você apenas é útil. E a chance de você perceber que você é útil, se tratando de homens narcisistas, abusivos, tóxicos, nocivos, é muito grande. É muito grande. Porque no primeiro passo que você der um posicionamento e ele não gostar, ele cai fora. Ele some. Por quê? Porque você já não tá sendo mais útil, você tá dando trabalho. Ele não gosta. Ele não gosta. Não, nunca gostou, apenas era útil. Porque uma pessoa, gente, entenda, uma pessoa quando ela gosta, ela vai entender o que você não gostou, ela vai procurar mudar, ela vai procurar não fazer mais. Assim como você é a mesma coisa. Isso é relacionamento. Por isso que eu falo, relacionamento não é uma via de mão, uma via única, de mão única. Não, é uma via de duas mãos. Então, se você quer passar bem longe de homens narcisistas, abusivos, tóxicos e nocivos, se posicione desde o primeiríssimo momento. Se posicione. Não aceite ser tratada de qualquer jeito. Não aceite algo que foge dos seus valores.
Se posicione e não fique com medo dele ir embora, porque se ele for embora é porque Deus está te livrando, está te dando um livramento e aquela pessoa não tinha nada a ver com você, ia ser um peso na sua vida. Porque tenha certeza que se for a pessoa certa, no que você se posicionar, ela vai entender. Não tô falando que não pode haver um clima tenso, uma uma discussão, mas ela vai entender e ela vai decidir mudar. Aí sim você vai ver que a pessoa realmente tem um sentimento por você. Agora, esse tipo de homem nocivo, narcisista, abusivo, tóxico, ele tá ali pra você iluminá-lo, foi o que eu sempre falei em todos os vídeos quando eu falo de narcisista. Ele tá ali pra você iluminá-lo, você é um mero holofote pra ele. Você é útil. Agora, se você tá nessa situação, experimenta tirar o holofote. Tira o holofote. Veja qual a reação dele. Veja qual a reação dele. Se ele for embora, então você não vai fazer, então que eu vou embora. Você era útil. Não se coloque nessa cadeira, nessa posição. Não se coloque. Não se coloque. Você merece mais. E pra você, né, que tá solteira, use essa ferramenta. Isso a gente, assim, gente, não é só em relacionamento, é em relacionamento profissional, familiar. Se posicione, não aceite falta de respeito. Então, é aquilo, pode ser em relacionamento amoroso, pode ser em relacionamento profissional, em relacionamento familiar. Não deixe, não faça com que a sua cabeça seja uma bola para qualquer um ir lá e chutar. Não faça isso. E isso é uma ótima prova, né, para colocar outra prova também. Se você tá com dúvida, se posiciona. Aí você vai ver qual a real intenção daquela pessoa com você, que acho que isso é o mais importante, é você se preservar, saber onde você tá pisando, com quem você tá lidando. E, querendo ou não, o se posicionar que é um ato de respeito com você mesmo, é um ato de auto-amor com você mesmo. Você se posicionar. Porque você se coloca em primeiro lugar não por egoísmo, mas por autocuidado. Você em primeiro lugar, depois os outros. E não é porque você está em primeiro lugar que você vai pisotear, você vai pisar em cima dos outros, não. Mas você vai se respeitar e entender qual a intenção dos outros com você. Isso é muito importante, ainda mais nos dias de hoje. E às vezes pode parecer fácil eu falando: "Ah, vai lá e se posiciona". Não, gente, é um processo. Tem pessoas que fazem isso com a maior facilidade, mas tem outras pessoas que têm mais dificuldade. Eu era uma pessoa que eu tinha muita dificuldade de me posicionar, muita. E geralmente esse medo de se posicionar, de não agradar, porque de repente você vai falar uma coisa para a pessoa que não vai agradar, não é o que ela tá esperando. Porque é como eu falei lá no início do vídeo, a mulher quando ela conhece alguém, ela quer agradar, ela, né, ela quer ser aceita, ela quer agradar o outro. Não tô falando que são todas, mas a maioria. E de repente quando você se posicionar, você der a sua opinião sobre alguma coisa, talvez a outra pessoa não você não esteja agradando ela, de repente não é o que ela tá esperando escutar. Mas isso é muito importante. E às vezes as pessoas que não conseguem fazer isso é porque elas querem a aprovação do outro, né. Mas melhor do que isso é você se posicionar e também a outra pessoa saber com quem que ela tá lidando. Saber quem é você desde o início, em qualquer ramo da vida que for. Então, o se posicionar é um ato de autovalorização, é você se valorizar e é uma coisa muito importante. Muito importante. Ah, mas eu vou ficar sozinha, ninguém vai gostar da minha opinião. É melhor sozinho do que mal acompanhado. Lembra aquilo, gente? Águia voa sozinha. Você quer ser pombo, que anda em trupe, comendo migalha, ou você quer ser uma águia? Aí a escolha é sua. Então, é fácil? Não, não é, mas é um processo. Então, comece. Você que é adolescente, às vezes até adulto mesmo. Às vezes a gente não se posiciona e vai engolindo, 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 engolindo. Aí chega uma hora que o corpo vai responder. Então, se posicione para também não ser usado, nem usada, e saber a real intenção da pessoa que está ali. O que ela realmente está querendo. Tá bom, gente?